nosso módulo introdutório sobre o sacerdócio. O que é o sacerdócio? Bom, nas escrituras nós vemos o sacerdócio em diversos textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O sacerdócio não é uma coisa só da nova aliança em Cristo Jesus, não. O sacerdócio vem desde o período patriarcal adâmico, ou seja, anterior à lei de Moisés, e ele é um poder manifesto em Cristo Jesus. O sacerdócio, ele é tido como o poder de Deus que é dado ao homem para que o homem haja ativamente por meio desse poder. Claro que a igreja evangélica, ela tem um entendimento bíblico do sacerdócio universal segundo o livro de Hebreus, sacerdócio universal de todos os crentes, né? E aí nós não temos uma distinção muito clara na compreensão evangélica acerca do sacerdócio universal e do Espírito Santo. Para os evangélicos, o sacerdócio, todos que possuem o Espírito Santo têm o sacerdócio, porque já fizemos um vídeo sobre isso. A igreja evangélica, sobretudo a igreja reformada evangélica, ela não tem uma compreensão da continuidade apostólica. Então, já que não há essa continuidade apostólica, também não há uma continuidade de um poder externo ao Espírito Santo de Deus, certo? Porém, é importante destacar que no Antigo Testamento, em primazia, houve uma distinção entre Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e o poder de Deus. O Espírito de Deus seria a vivificação do Espírito nos homens. E o poder de Deus seria um poder autoritativo que Deus deu para algumas pessoas, inclusive biblicamente no período do Antigo Testamento, um poder patriarcal, certo? Então, é na linha de um sacerdócio desse poder distinto do Espírito Santo que nós trabalharemos aqui hoje. O Pai Celestial, ele delegou, né? Deus, ele delegou esse poder do sacerdócio a homens dignos do Evangelho. O sacerdócio, ele é o poder capacitador de Deus de dar bênçãos, de levar o nome de Deus para a salvação para a salvação da família humana.
Por intermédio desse poder chamado sacerdócio, nós temos a autorização de pregar o Evangelho, administrar as ordenanças e meios de salvação e governar o reino de Deus aqui na terra. Então eu repetirei, através do sacerdócio nós temos a autoridade de pregar o Evangelho, de administrar as ordenanças de salvação e os meios de graça e governar o reino de Deus na terra. Então, é isso que o sacerdócio faz. Ele é um poder capacitador, é um poder que Deus dá para que os homens aqui na terra possam dirigir o seu reino, certo? Mas por que os homens eles precisam do sacerdócio? Nós precisamos do sacerdócio para realizar as ordenanças. Todavia, como eu disse, há uma distinção entre a compreensão do sacerdócio para seitas e do sacerdócio bíblico. O sacerdócio bíblico, ele também tem diferença entre o sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio da nova aliança. Por quê? Porque o sacerdócio da antiga aliança é um sacerdócio que trazia a capacitação de um ministro ordenado. Então, por exemplo, Moisés era um profeta, então ele tinha um sacerdócio que dava a ele o título de profeta, certo? Agora, para nós, no Novo Testamento, na nova aliança vigente em Cristo Jesus, todos nós temos o sacerdócio, que é o sacerdócio universal de todos os crentes lá de Hebreus. Mas, mesmo nesse sentido de ter o sacerdócio universal, podemos considerar uma equivalência daquele sacerdócio antigo para um sacerdócio hoje. Como? Por meio daqueles que ativamente servem no corpo de Cristo, como líderes, como pastores, como embaixadores do reino. Então, os pastores, os ministros de louvor, eles têm um chamado especial e ativo para servir no corpo de Cristo, certo? Se nós não tivermos o sacerdócio, os homens não poderão fazer nada no reino de Deus. Como disse, é o sacerdócio universal que dá autoridade e legitimidade do Espírito Santo à Igreja. Amém? Quando nós entendemos isso, por exemplo, em Moisés 39, o Senhor mostra a sua obra e sua glória, que ele diz é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem.
Esse é o propósito de Deus. E unido a Moisés 1,39, podemos pegar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer, não pereça, mas tenha vida eterna. É por meio desse propósito de Deus que Ele dá legitimidade ao poder dele. É porque Ele dá que Ele dá legitimidade à extensão do seu poder aos seus filhos. Ou seja, quando Deus lá em Marcos diz aos seus discípulos, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem quer ir para batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Ali ele deu sacerdócio aos apóstolos para levar o evangelho de Cristo a todas as nações. Como disse, existe uma compreensão distinta das seitas e da igreja verdadeira sobre esse poder, mas ambos falam de um sacerdócio, e esse sacerdócio sendo distinto do poder do Espírito Santo, distinto no sentido de organização, mas eficazmente mesmo poder. Depois eu vou explicar melhor isso. Então, como nós recebemos o sacerdócio? Bom, para os evangélicos, assim que a pessoa se converte, vira igreja e toma o nome de Cristo sobre ela, ela já recebe o sacerdócio universal. Para os membros sectários, o sacerdócio é dado aos homens depois do batismo, e aí ali dentro desse sacerdócio eles têm direitos e deveres distintos dos que não têm o sacerdócio, certo? Geralmente esse sacerdócio distinto é dado por intermédio de recebimento de bênçãos por imposição das mãos. Arão recebeu o sacerdócio de Moisés. Então, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 38, 28, perdão, Êxodo 28, Moisés, que era o profeta de Israel, ele passou o sacerdócio ao seu irmão, que foi o primeiro sumo sacerdócio. Olha aqui. Êxodo 28, verso 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, todo o povo de Israel foi consagrado ao Senhor. Ótimo, sacerdócio universal. Mas aqueles judeus escolhidos, a família de Arão foi
consagrado a um sacerdócio. O que isso quer dizer? Que existe. Aí tu vai me dizer, mas isso é na antiga aliança. Eu sei. Mas nós podemos fazer uma equivalência com, por exemplo, um pastor que é ordenado hoje. Ele recebe um poder revestido do alto, distinto do poder universal de todos os crentes. É claro que não é que ele é mais que um crente comum, não é isso. Mas ele tem sobre ele um rebanho. E Deus o capacita para que ele possa liderar esse rebanho. Então, só que esse sacerdócio nós não podemos, como ele é algo santo, sagrado, né? Dado por poder e autoridade, não para nós mesmos, mas isso é um ponto importante. Ele não é dado para nós utilizar em proveito próprio. Ele é dado para que nós possamos auxiliar e servir pessoas. No nome de Cristo. No Novo Testamento, nós lemos sobre um homem chamado Simão, que viveu quando os apóstolos de Cristo viviam, presidiam a igreja. Não o Simão Pedro, não o apóstolo, outro Simão, viu? Esse Simão, ele converteu-se e foi batizado no Evangelho. Ele era um mágico habilidoso. O povo acreditava que ele possuía poder de Deus, mas Simão não tinha poder de Deus e sabia disso. Já Simão Pedro tinha um sacerdócio, né? Este Simão, o mágico, ele tinha conhecimento do que os apóstolos e outros líderes possuíam verdadeiro poder de Deus. Viu que viu-os usando o sacerdócio para fazer a obra do Senhor e desejou ter esse mesmo poder para si mesmo, oferecendo comprá-lo. Vamos ver rapidamente essa passagem que está lá no livro de Atos. Atos capítulo 8 conta essa história. Atos 8, 20. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro será contigo para a perdição, pois supusestes que o dom de Deus se adquire por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesse assunto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, aquele homem até podia fazer milagres. Lembra que Jesus disse que tem alguns que fazem milagres, mas que não é por Deus? Os fariseus acusavam Jesus de fazer milagres por Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Mas, de fato, esse homem aqui que fazia os ensinamentos do diabo não quis.
Então tem uma passagem que diz assim, que ninguém toma essa honra para si mesmo, senão por Deus. Por quê? Por que isso é significativo? Porque Deus é que dá e Deus é que tira. Não é o poder, não é nosso. Mais tarde nós falaremos sobre essa distinção entre o sacerdócio e o poder do Espírito Santo, tá? E nós vamos falar como a igreja deve utilizar o sacerdócio de forma correta. Irmãos, eu peço que vocês orem por mim, porque ainda está bem difícil. A partir de amanhã eu quero ver se eu começo a fazer 3 horas por dia. Eu já me propus isso há várias vezes. Eu quero escrever, quero produzir, mas nunca consigo tão eficazmente. Quero ver se com isso, não que eu quero ganhar pelas minhas aulas, mas eu quero ver se com isso eu consiga levar a palavra, que eu consiga me fundamentar no ministério também, mas acho que isso... Mas Deus, Ele nos capacita, nada vem de nós, é dom de Deus, como está lá em Efésios 2:9. Então, e eu tô até esse final de ano, quero ver se eu publico o meu primeiro livro. Eu tô lutando para isso, já tô 3 anos tentando fazer isso. Quero ver se eu consigo e também quero terminar os cursos de teologia aqui do canal Vocês e terminar nossa leitura orante da Bíblia, tá? É isso, eu não tenho mais certeza se eu vou conseguir fundamentar o ministério, porque não tenho apoio de ninguém mais. Eu tô tentando fazer minha parte, irmãos. Orem por mim, tá? Que Deus abençoe todos. E amanhã, a partir de amanhã, então, às 3 horas, eu vou começar a fazer 3 horas de live, tá? Que Deus abençoe todos. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Tchauzinho. Valeu. Muito obrigado, irmãos. Mais tarde ou amanhã eu vou entrar para continuar nossa exposição em Romanos. Que Deus abençoe todos. Amém. Vou fechar aqui, tá? Valeu!